Considerando uma esfera de raio 5 centímetros, calcule a área total de um cubo que está circunscrito a essa esfera. Eu fiz mais ou menos um desenho aqui para a gente se orientar. E no item B, a área total de um cubo que está inscrito nessa esfera de raio 5. Eu fiz também aqui um esboço para a gente tentar se orientar. A ideia é a seguinte: toda vez que eu tenho uma esfera inscrita num cubo, ou, visto de outra maneira, um cubo circunscrito a uma esfera, existe uma relação entre a aresta e o raio da esfera. Vou considerar que aqui como tivesse o centro da minha esfera. Essa visão aqui eu posso tentar representar como uma visão plana, como se eu estivesse olhando só para uma face. Essa face fosse uma figura transparente, pode ser um vidro, e eu vejo dentro desse quadrado, só olhando para essa face, eu vejo um círculo que tangencia as faces ou os lados desse quadrado. Então, esse é um jeito fácil de visualizar a relação direta que existe entre a aresta, que eu vou colocar como se a aresta do cubo fosse A, e o raio. Vou puxar aqui em roxo. Esse aqui seria o raio da minha esfera inscrita nessa representação planificada ou de uma visão frontal, que a gente chama desse cubo. É como se eu estivesse olhando daqui para lá, olhando só para essa face ou esse quadrado da frente. É ele que estaria representado aqui. Essa é a medida A da aresta, ou do lado do meu quadrado, ou da aresta do meu cubo, lado do cubo, pode ser assim. E aqui o raio da nossa esfera inscrita no cubo. Que relação eu tenho? Que o raio é metade da aresta, ou que a aresta é o dobro do raio, tanto faz. Vou anotar, portanto, nesse caso, a aresta são 2 raios. Uma vez que no exercício ele fala de uma esfera de raio 5, então aqui eu vou substituir por 5, a aresta seria 2 vezes 5, 10 centímetros. Esse é o lado do meu cubo. Ele quer a área total do cubo. O cubo ele é formado por 6 quadrados iguais. Você tem 2 de base, que é o fundo e a tampa, e mais 4 que estão ao redor. Portanto, a área total 6 vezes a área de um quadrado de lado A eleva ao quadrado para chegar na área. 6 vezes A quadrado, como o A a gente sabe que é 10, isso me dá 6 vezes 10 ao quadrado, são 100 vezes 6, 600 centímetros quadrados. Isso responde ao item A do nosso problema. Toda vez que a a esfera está inscrita num cubo, ou que o cubo circunscreve a esfera, está circunscrito a esfera, a gente vai ter essa relação, que a aresta vai ser o dobro do raio, ou que o raio é metade da aresta. Nesse segundo caso, descrito no item B, que o cubo está inscrito na esfera, ou a esfera circunscreve o cubo, está circunscrita ao cubo, essa não tem uma visão planificada igual ao primeiro caso, você não consegue visualizar isso assim, ou não consegue de um jeito fácil ter essa visualização. O que você precisa saber é que a diagonal do cubo corresponde ao diâmetro da esfera. Então, se você liga um vértice a um vértice diametralmente oposto, você tem a diagonal do cubo se equivalendo ao diâmetro da esfera. Isso você tem que lembrar toda vez que for um cubo inscrito na esfera. Ou, visto de outra maneira, como eu disse, a esfera circunscrevendo o cubo. Novamente aqui eu vou falar que a aresta é A e o raio
R, só que agora eu vou falar de um R maiúsculo, porque a circunferência não, de novo, a esfera circunscreve, ela é maior do que a primeira esfera que estava inscrita. A relação que eu tenho, vou escrever que Dzinho é a raiz de 3. Esse Dzinho corresponde à diagonal do cubo, é lado vezes raiz de 3. Então, esse Dzinho aqui é diagonal do cubo. Diagonal do cubo. Isso é uma formulinha que a gente chega por Pitágoras. E vou escrever que Dzão são 2 R's. O que é esse Dzão? É o diâmetro da nossa esfera. Diâmetro. Como eu disse nesse caso, nós temos que o diâmetro se equivale à diagonal. Então, Dzinho igual a Dzão, de onde vem que a raiz de 3 tem que ser igual a 2R's. Novamente, você está numa situação em que o raio vale 5. Substituindo aqui por 5, a raiz de 3 igual a 10. Passo raiz de 3 para lá, inverto a operação. Então, ele vai passar dividindo 10 sobre raiz de 3. Isso seria o tamanho da aresta desse cubo inscrito na esfera. Você pode muito bem racionalizar, como esse valor não é um valor final, não é o valor que ele pediu para a gente encontrar, ele pediu a área total, eu vou deixá-lo assim, porque a área total, do mesmo modo que a gente fez no item A, corresponde a 6 vezes a área de um quadrado de lado A, então 6A². Como eu já tenho o valor do A dado por 10 sobre raiz de 3, pego este valor e elevo ao quadrado. Por isso que eu não precisei racionalizar, porque quando você elevar ao quadrado aqui, essa raiz desaparece. 6, o 10 eleva ao quadrado, vai me dar 100. O raiz de 3 eleva ao quadrado, vai me dar 3. O quadrado cancela a raiz. Simplificadamente, 6 por 3 dá 2, 3 por 3 dá 1. Esta figura, ou este sólido, terá uma área total de 200 centímetros quadrados. Isso encerra o item B. Então, o primeiro cubo teria área total 600, enquanto o segundo cubo teria área total 200 centímetros quadrados.